Gente amada do meu coração, a paz. Eu tenho o interesse, minha intenção é trazer para você que está me assistindo um ensino correto das Escrituras. Você, principalmente você que se diz cristão, ensinar você, a minha intenção é ensinar você até a postura que Jesus teria. Nós estamos em 2019. Jesus veio para a Terra em forma de homem há 2000 anos atrás, aproximadamente. Mas os ensinos dele têm que ser reais até hoje, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu quero te ensinar, dependendo do assunto que tiver, o acontecimento, a notícia que for manchete, eu vou procurar trazer para vocês a postura correta que Jesus teria como base às Escrituras. Não quero criar cristãos radicais, muito menos liberais. Radicais no sentido de fundamentalistas guerrilheiros e liberais no sentido de pode-se tudo e porque Deus é amor e esquecem-se da santidade e da justiça. Vamos entender o que Jesus fala. O caso que está agora pipocando aí nas redes sociais é o caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Não sei se vocês ficaram sabendo, que o prefeito Marcelo Crivella, ele recolheu livros, estava tendo uma bienal, uma exposição, e ele recolheu histórias em quadrinho, uma história em quadrinho que mostrava os personagens, né, no caso, as personagens no caso, eram homossexuais, tinham um relacionamento homossexual, os dois homens. E aí o prefeito recolheu esse livro. Há duas possibilidades aí, veja bem. Há umas pessoas que estão acusando de uma certa arbitrariedade do governo, e isso está errado, e eu vou explicar o porquê. Mas tem gente dizendo que estava sendo recolhido porque faltava um selo de aviso que era para maiores de idade. Isso está certo. Tem que ter o aviso. A criança tem que ser avisada, os pais têm que estarem cientes de que aquilo está falando de algo que é para maturidade ou não. Aí é responsabilidade dos pais. Não adianta os pais quererem, porque tem gente falando assim, concordo que tire essas revistas, mas espera aí, você não vai blindar o seu filho. Não tem como você blindar o seu filho. O mundo tá aí, a mídia tá aí, as pessoas estão aí, elas são livres para crerem no que elas quiserem. Eu, Dani, sou pastor e eu tenho certeza absoluta de que Jesus Cristo é verdade. Isso para mim é fácil e indiscutível que Jesus Cristo é verdade. Mas meu vizinho não. E eu não posso forçá-lo a crer nisso. Eu não posso obrigá-lo a crer nisso. Eu não consigo. Não é por... a Bíblia diz, Zacarias capítulo 4, verso 6. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito. João 16, Jesus traz isso, esse ensino é claro. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós não podemos impor uma crença. Nós não podemos forçar as pessoas a crerem. Se o cara quer crer no diabo, é problema dele. Se o cara quer ser macumbeiro, problema dele. Se o cara quer ser espírita, problema dele. Se o cara quer ser crente, problema dele. Cada um vai crer no que quiser. Não pode existir uma proibição disso. Não pode. Então, por um lado tá certo de ter que ter o mais 18 na revistinha, isso tá correto, mas por outro lado tá errado. Você não pode achar legal o que o governo fez. Sabe por quê? Se você achar que foi legal que ele retirou a revista porque ela tem um conteúdo gay, então você não pode reclamar se o próximo prefeito for gay, por exemplo, e ele quiser tirar todas as Bíblias. Se pode de um lado, tem que poder do outro. Nós temos que entender que existe dois caminhos. Existe o caminho do cidadão celestial, que são as promessas de Deus, e essas promessas de Deus servem para os filhos. A promessa de Deus não é para o mundo, a promessa de Deus é para os filhos. As promessas de Deus são para os filhos. Agora, nós temos que entender que existe também o direito do cidadão. O artigo 5º da nossa Constituição, ele diz que todos são iguais perante a lei. Então eu não posso forçar a pessoa a crer no que eu creio, a proferir a fé que eu professo, por mais que eu tenha certeza que Jesus seja a verdade, e por mais que eu saiba que todo aquele que não crê nele está condenado, isso está escrito, João capítulo 3, mas tem gente que não quer, e a pessoa é livre, inclusive para se condenar, se ela quiser. Ela não quer nisso, é a decisão dela. Ela é igual perante a lei. Eu não posso tratar o crente, por mais que eu seja pastor e ame o Senhor Jesus, e meu desejo seja que o mundo conheça o amor de Deus e seja convertido e seja salvo, por mais que esse seja o meu desejo, eu não posso forçar ninguém a fazer isso. Então está errado remover uma revista porque está contrária às ideias
que eu tenho. Isso está errado. Isso é quase que uma ditadura, não pode. Isso não está certo. Você, crente, não apoie isso. Porém, se por outro lado a ideia dele foi recolher para que houvesse o símbolozinho do mais 18, isso está correto, porque tem que ser avisado. E aí cabe aos pais cuidar cada um dos seus filhos. Eu quero que meu filho tenha acesso a isso. Problema seu. Isso aí é uma decisão sua. Eu não quero que meu filho tenha acesso a isso. Então você eduque ele e ensine ele, porque o mundo tá aí e não tem como você colocar seu filho dentro de uma bolha. Não tem como você criar seu filho dentro da sua casa com tudo fechado e enclausurá-lo e torná-lo antissocial. Infelizmente isso é impossível. Inclusive porque Jesus não diz para tirar as pessoas do mundo. Ele diz para guardar as pessoas do mal. É pra gente estar lá sendo luz para quem tá precisando de luz. Agora, quem não, eu não preciso de luz. Tá bom do jeito que tá? Então, meu filho, seja feliz. Problema seu. A pregação do evangelho é para aquele que quer ouvir. Aquele que não quer ouvir, a Bíblia diz que se torna lançar pérolas aos porcos. Não gaste o seu tempo e sua energia com isso. Amém? Só para contar uma história para terminar. Uma vez eu fui comprar um carro, há uns 5 anos atrás, mais ou menos 6 anos atrás, eu fui comprar um carro e achei na internet, fui para São Paulo buscar. Quando eu cheguei lá, o cara que estava conversando comigo era um senhor homossexual. Tava ele e o companheiro, marido, não sei como é que chama. E quando eu fui comprar o carro dele, eu achei interessante que ele estava me vendendo o carro porque o dono do carro teve um problema nas pernas, uma doença, e ele parou de mexer as pernas. Então ele estava vendendo o carro porque ele não ia usar mais, não tinha como, ele não tinha mais movimento com as pernas. E eu falei, nossa, que triste, né? E nisso, olha que interessante, quando eu fui comprar o carro, o cara de quem eu comprei era casado ou morava junto, não sei a relação exata deles, com um outro cara. Esse outro cara é quem estava tratando comigo. O dono do carro mesmo não estava tratando nada. Só que toda vez que eu precisava ir assinar um documento, precisava assinar vários documentos, esse rapaz foi com o dono do carro e como ele não andava, esse cara pegava ele no colo. Pegava ele no colo, colocava na cadeira de roda, ia lá, assinava comigo, depois pegava ele no colo, devolvia na cadeira de roda e tal. Então esse cara cuidava dele. Do ponto de vista espiritual, de acordo com a Bíblia, eu creio que os dois estão errados. No sentido da relação deles não agrada a Deus. Isso é fácil de provar na Bíblia. Mas do ponto de vista social, do ponto de vista dos direitos, esses caras, eles não estão errados em querer casar. Sabe por quê? Do ponto de vista social. Do ponto de vista da lei. Do ponto de vista de direito do indivíduo. Por quê? Um tá cuidando do outro. Se depois um desse morre, a família dele vai querer os bens dele, mas nunca cuidou dele. Então existe a gente tem que entender que existe a situação espiritual e existe a situação civil. A situação civil eu não posso misturar com a espiritual, porque nem todos querem crer no evangelho. Quem não crê no evangelho continua sendo um cidadão. E ele tem que ter os direitos de cidadão. Agora, ele não pode interferir na minha fé também. Então, se ele não quer que eu seja contra o casamento dele, se ele não quer, por exemplo, que o pastor seja contrário, cara, seja feliz com o seu casamento, mas não me obrigue a realizá-lo. Porque aí você está ferindo a minha fé. Igual recentemente um pastor aí, ele tinha uma loja de fazer bolo, e um casal gay foi pedir para ele fazer o bolo. E ele falou, olha, eu não quero fazer o bolo porque eu não concordo com a prática. E ele foi processado. Então, peraí. Se você quer respeitar, respeite também e todo mundo vai ser feliz. Simples assim. Pregue para quem quer ouvir, creia quem quiser crer, e quem não quiser crer continua sendo cidadão e merece, e tem o direito de ter os seus direitos ali acessíveis para que ele seja um cidadão como qualquer outro. Lembrando de novo o nosso artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Seja crente, seja ateu, seja satanista, seja macumbeiro, seja espírita, seja católico, pouco importa. Todos são cidadãos. Simples assim. E aquele que crê no Senhor Jesus será salvo e a gente vai para a glória, porque afinal de contas, gente, esse aqui não é o nosso reino. Nosso reino é do outro mundo, nosso reino é da glória e nós estamos aqui de passagem. Glória a Deus, vamos para cima.